Olá pessoal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Santos e hoje nós vamos falar de um grande ídolo, Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona nasceu no dia 30 de outubro de 1960 no subúrbio de Buenos Aires, um local chamado de Vila Fiorito. Era uma região extremamente pobre da cidade de Buenos Aires. E ainda quando ele tinha 9 anos, ele fez um teste para jogar em um time local de futebol. Ele foi indicado por um de seus amigos que passou pelo teste, foi convocado, mas disse para os treinadores: eu conheço um garoto que é ainda melhor. Quando Diego Armando Maradona entrou em campo, todos que estavam ali presentes já logo disseram de cara: este garoto será prodígio. Tanto é que aos 15 anos ele já jogava em categorias profissionais e subprofissionais, e aos 17 anos de idade ele foi convocado pela primeira vez a participar de uma Copa do Mundo de futebol pela Argentina, porém ele não foi, né? E ele participou das Copas de 1982, 1986, 1990 e 1994. Maradona, ele foi um grande ídolo, não só nos campos, mas também fora dos campos. Muito se debateu sobre quem era melhor, se era Maradona ou se era Pelé, mas essa comparação ela não faz sentido. Seria o mesmo que tentar dizer quem é melhor, se é Chopin ou Mozart, se é Monet ou Salvador Dalí. Não faz sentido algum. Ambos eram estrelas, ambos eram extremamente competentes naquilo que faziam, e tem o seu valor histórico. Porém, Maradona foi muito além dos campos, como eu vou dizer logo em seguida. Quando temos um ídolo de futebol, de Fórmula 1, ou um músico, ele é idolatrado por aquilo que ele conquista. Um jogador de futebol como Zico, como Pelé, como Ronaldinho Gaúcho, eles são ídolos na medida em que eles estão ganhando títulos. Nenhum tipo de ídolo futebolesco consegue manter sua fama e consegue manter o seu prestígio após entrar em uma decadência, como atleta, ou até mesmo ir para uma segunda divisão. Isso a gente pode ver com diversos jogadores e não vou aqui entrar em detalhes. Um de seus maiores feitios na carreira futebolesca se deu na Copa do Mundo de 1986, que o contexto mundial era a Argentina acabava de perder milhares de vidas na Guerra das Malvinas e acabava de perder uma parte de seu território, que é a Ilha das Malvinas, para a Inglaterra. Em um jogo na Copa do Mundo de 1986, ele conseguiu driblar a seleção inglesa e fez um gol extremamente lindo, que vocês podem ver aí no YouTube, um gol que chamou Las Manos de Dios, as mãos de Deus. Desculpe meu espanhol, porque eu não sou falante do idioma. Mas acontece que ele fez um gol muito lindo contra a seleção inglesa. E os jogadores e os árbitros, os diretores da seleção inglesa tentaram, né, dizer que ele tocou a bola com as mãos. Porém, eles olharam as gravações, o próprio árbitro ele disse que não houve toque de mãos. E o próprio Maradona ele disse: se houve o toque de alguma mão nessa bola, foi a mão de Deus. E daí veio o jogo. Porém, o gol, né? Porém, poucos minutos após, no mesmo jogo, ele fez outro gol que foi decisivo para a vitória. E esse gol, ele ficou conhecido como o gol do século, em que ele marcou contra a Inglaterra e toda a população argentina se viu desforrada contra a Inglaterra, visto que eles haviam perdido a guerra, mas dentro dos campos, o Maradona trouxe de volta para eles o respeito e o orgulho de serem argentinos. É uma história brilhante, chega a arrepiar, eu mesmo chego a arrepiar quando eu digo e quando eu leio a respeito, né? Acontece que o Diego Armando Maradona, assim como ele foi brilhante dentro dos campos, ele foi também extremamente polêmico fora dos campos. Dentro e fora dos campos ele foi muito polêmico. Ele saiu da Argentina inicialmente para jogar no time de Nápoles.
que era um time italiano, um pequeno time à época, hoje em dia um time bem maior, né? E ele foi para Nápoles, na Itália, como uma grande estrela, já chegou lá brilhando, visto que ele já tinha muito destaque, ele já era o Maradona. E na própria região de Nápoles, no subúrbio de Nápoles, uma família pobre entrou em contato com a direção do clube, mandou diversas cartas e pediu para que o clube ajudasse a essa família pobre pagar a cirurgia de um dos seus filhos, que precisava muito de uma cirurgia para não morrer, como vocês podem ver no vídeo que eu vou colocar aqui. Acontece que o time de Nápoles jamais respondeu, e Maradona, o próprio, respondeu às solicitações da família e participou desse torneio magnífico de futebol, em que ele fez no subúrbio, em um estacionamento lamacento, arrecadou o dinheiro para a família como um torneio beneficente. E quando a gente fala beneficente, isso sim é um torneio beneficente, como vocês podem ver pelas imagens. Não havia grande mídia, não havia pompa, não houve marketing, ele simplesmente foi para o subúrbio, reuniu com alguns de seus amigos e fez uma partida de futebol no meio da lama. Ele próprio conseguiu marcar 10 gols e todo o dinheiro arrecadado foi dado para a família desse jovem, que provavelmente é eternamente grato, né, ao nosso Maradona. Porém, a carreira de Maradona teve diversos altos e baixos. Ele se envolveu com drogas, ele foi pego no exame antidoping, ele foi um ser humano como qualquer outro. A sua vida foi marcada de altos, baixos, recaídas e retomadas. Ele chegou a ser suspenso por 5 meses pela FIFA, acusado de utilizar efedrina. E também ele caiu no antidoping por usar cocaína. Acontece que Maradona lutou muito contra as drogas durante a sua vida. E mesmo tendo conseguido largar o vício, entrou no alcoolismo logo em seguida. Porém, fora dos campos é que vem o brilhantismo de Maradona. Maradona nunca saiu da favela em que ele nasceu. Ele sempre estava presente, se não de carne e osso, ele sempre por ali passava. Ele mesmo disse várias vezes em sua vida que ele saiu da Vila Fiorito, mas a Via Fiorito nunca saiu dele. Tanto é que ele saudou o Ernesto Che Guevara, ele se reuniu com figuras de esquerda como Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, e ele sempre foi um grande peronista na Argentina. Peronista é a forma de esquerda, né, a forma de governo dos trabalhadores na Argentina. E ele sempre apoiou a luta social, ele sempre fez diversas doações, ele sempre esteve presente junto com o povão e foi um articulador de esquerda. Ele sempre se posicionou ao lado dos trabalhadores e ao lado das lutas sociais. Ele é descrito por alguns atores como o Robin Hood argentino. E o nível de veneração dos argentinos e de agradecimento é tão grande que existe na Argentina uma religião, uma igreja, que foi feita em homenagem ao Maradona, que é chamado de maradonismo, né? Lá você pode fazer um casamento maradoniano, você pode ter um batismo maradoniano, tal qual a população argentina amou e ama o nosso Armando Maradona. Ele era considerado uma pessoa negra na Argentina, porque a Argentina, assim como o Brasil, é dominada por uma elite branca descendente de europeus. E ele sofreu muitas críticas da imprensa, ele foi extremamente perseguido pelo seu posicionamento. E ele era chamado de cabecita negra pela elite argentina. E teve até alguns eventos em que ele foi chamado de um negrito respondão, ou seja, um neguinho respondão. Porque o Maradona, ele não se curvava, ele dava sua opinião política, ele não se furtava de estar junto com os trabalhadores na luta trabalhista. Ele arrumou imbróglios contra os dirigentes dos times de futebol pelos quais ele passou. Ele arrumou encrencas com a FIFA, com o Papa e João Paulo II à época e com a imprensa, porque ele acreditava nos ideais de luta
e de perseverança das camadas mais pobres da sociedade. Quando você compara Maradona com outros ídolos, até teve um grande narrador brasileiro, né, o Galvão, que ele falou que o Maradona foi o que mais se aproximou do Pelé. Na minha humilde opinião, pouco importa se ele jogava melhor ou pior que o Pelé, mas seu legado provavelmente foi muito maior e mais significativo que o do Pelé, que é um brasileiro que simplesmente saiu do Brasil e nunca mais deu as caras, não tem representatividade, e é um reacionário que recentemente assinou uma camisa de um time de futebol e entregou para o presidente Jair Bolsonaro. Maradona não, sempre esteve ao lado do povo. Então, pessoal, o filme de hoje, o vídeo de hoje foi isso, né? Quem dera filme. Eu vou deixar agora algumas imagens do Maradona para que vocês vejam, né? Dos melhores momentos, de quando ele se encontrou com algumas lideranças e da sua trajetória de vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.